Fala pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos começando mais um 3D Podcast. Tá eu aqui hoje com meu brother de sempre, o Lanzinho. E aí, Lan, como é que você tá, meu querido? E aí, meu irmão? Graças a Deus. Tamo junto, hein? Nós estamos hoje recebendo a presença ilustre aqui do mentor do Lan, o Harrison. Esse aqui, Harrison o pessoal que Gringo. não sabe, né? O meu mentor veio de longe, né? Harrison Crisman. Harrison Crisman, lá de Osasco. E aí, Harrison, seja bem-vindo com a gente aí, querido. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Pronto pro combate ou não? Pronta. Tamo aí. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos estar falando de um tema que eu vou falar a verdade. Ó, se você assistiu o nosso primeiro vídeo falando sobre propósito e você já deve ter, né, encontrado o seu propósito aí, assistiu o segundo, que nós estamos falando sobre o discípulo maduro, e assistiu o terceiro vídeo sobre adoração como estilo de vida, meu irmão, você não pode ficar fora desse tema de hoje, é ou não é, Lan? Com certeza, né? Acredito que tudo aquilo que a gente tem construído aqui tá meio que conectado, né, cara? Verdade. Conectado. E tudo isso vai fazer parte para que você que está assistindo o podcast cada vez mais venha crescer na graça, no conhecimento, porque esse é o intuito de nós todos os dias gravar, todos os dias que a gente está gravando, né? É verdade. E gravando os vídeos, para que você venha ser edificado, que o nome de Jesus venha ser glorificado, e por isso nós estamos aqui, né? Talvez esse faz parte, né, do nosso propósito, né? Sim, com certeza. E hoje com a presença ilustre, né, cara? Isso, que isso. Presença ilustre, né? Com certeza. Muito feliz de estar aqui com o Rádio. Verdade. Primeiro, né? Primeira Primeiro. participação. Vai vir outro aí. Você vê, Em né? nome de Jesus. Primeiro podcast, Rafa? Primeiro podcast Que da vida. isso, hein, cara? Da Ó, carreira. você vê? Bem pertinho aqui. Seja bem-vindo aí, meu jovem. Dá um alô carreira. pros cidadãos aí. Fala, galera. Beleza? Boa noite. É uma honra estar aqui com os dois, né? O rapazinho que eu formei. O rapaz que me ajuda a ser formado todos os dias. E vamos lá. né, Que cara? Deus possa usar a gente para falar com vocês também. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos estar falando daquele tema show de bola. Sabe o que que é? Nós vamos falar sobre metanoia. Você já ouviu esse nome alguma vez? Metanoia. E que vai com legumes? E pra você ver, eu não sei. Geralmente põe no hot dog. Querido, mas metanoia. Metanoia, sabe o que significa? Mudança de mente, mudança de atitude. E é sobre isso que nós queremos falar. Cara, metanoia. Como é que é viver essa mudança de mente nos dias de hoje aí? Então, vamos começar com o nosso convidado aí, né, Harris? No dia que nós trouxemos o Lipe aqui, nós demos uma oportunidade para ele, né, Lan? Com certeza, Nós somos anfitrião, né? Tem que honrar. O anfitrião tem que honrar, né? Com certeza. Então nós vamos começar perguntando pro Harris aqui um pouco sobre metanoia. Harris, e aí, metanoia, cara? O que é isso para você? Então, no princípio, a gente, quando vê falar sobre essa palavra, quando a gente vai tentar estudar um pouquinho, meio superficial não, a primeira visão a gente pensa que é uma pessoa que não tem um caráter formado, ou não é convertido, algo assim. Sim. Só que quando a gente vai muito a fundo, cara, é muito mais que isso. Às vezes a gente pega pessoas aí muito tempo na caminhada, muito tempo já com Jesus, mas tem essa mente meio presa, cara. Tem essa mente meio, ou às vezes cheia de bagagem, e acaba se travando em muitas coisas. E no decorrer da caminhada, principalmente nesse ministério que a gente começou da Bereia, Sim. cara, isso nos ajudou bastante, tem nos ajudado até hoje. Porque aqui a gente tem pessoas novas convertidas, pessoas já bem maduras, porém, tudo que foi agregado, tudo que foi a gente foi levando, isso meio que deu um travamento pra gente, travamento espiritual e no geral também, mental, tudo mais. Às vezes a gente pegava tanta bagagem, tanta coisa, que a gente não estava mais evoluindo. A gente só estava fazendo por fazer. E meio quando a gente aprende que é metanoia, a gente aprende que é mudança de mente, a gente vê assim, cara, o evangelho realmente ele é tão leve, cara. Ele é tão simples. Ele não é tudo isso que a gente precisa fazer, que a gente impõe fazer. E muitas vezes quando a gente começa a pregar e viver a metanoia, é tão fácil a gente alcançar tanto na obra quanto outras pessoas também. Então a metanoia, ela é isso. Para mim, eu sempre fui preso muito nisso, que para mim foi muito difícil. Em muitas coisas, de forma de pensar, de agir,
tipo, do que fazer, do que não fazer. Porém, eu tenho vivido isso dia após dia, tentado, pelo menos. Há uns anos atrás, você mesmo me falou que me deu uma dica, na verdade, né? Como vencer todos os dias. Tipo, viver um dia após o outro. Sim. Então, a metanoia, eu tenho tratado ela desse jeito. Cara, hoje eu venci, beleza, cara, top. Amanhã, vou lutar para vencer de novo nela. Vou lutar para tentar fazer ela novamente. E não ficar preso só naquilo rotineiro, contínuo, e não evoluindo, mas só fazendo. Às vezes só seguindo e achando que eu estou em evolução, mas na verdade não. Então ela vem a ser mais ou menos isso. E aí, Lan, e essa metanoia aí, meu irmão? Como é que é esse lance aí? Metanoia, acho que todo mundo conhece pelo... uma palavra que ela tem como significado ali uma mudança de mente, né? Uma mudança de pensamento, né, cara? Só que ela não fica só nessa mudança em si, no pensar diferente. Sim. Mas ela passa por uma ação. Ela passa para algo que vai para além do pensamento em si. Ela vai para algo além. Interessante, cara, que no Novo Testamento, quando essa palavra ela é usada, né, a metanoia ou metanoio, ela se refere ao arrependimento. Né, cara? Não sei se vocês sabiam, o pessoal que está assistindo ali, quando o João Batista ele vai falar para aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam vindo ele pregar no deserto, ele fala assim em Lucas 3:8, deem frutos que mostrem arrependimento. E a palavra que é usada ali é a palavra metanoia. Então, deem frutos que mostrem uma mudança de mente. Então, o arrependimento, né, a metanoia, ela vai para além, né, que a gente poderia iniciar aqui falando isso, vai para além dessa mudança de pensamento em si. Porque só pensar diferente é algo que inicia aqui, mas não é só isso. Ela tem que passar para algo além. E aí o pessoal que está perguntando lá, poxa, deem frutos que mostrem arrependimento. Aí vem os soldados, mas o que eu faço? E agora? O que eu devo fazer? E aí João Batista fala para ele, para de extorquir as pessoas. Né? Aí os cobradores de impostos publicanos, o que não vão fazer? Cobre só o que é justo. Ou seja, deem frutos que mostrem uma mudança de mente, que essa implicação está na sua vida diária. Né? Você não precisa fazer uma coisa assim, nossa, uma loucura para mostrar que você mudou ou que você passou por essa metanoia. Mas essa é uma aplicação diária ali. Ali os cobradores de impostos, ali o conselho é para eles cobrarem apenas os preços justos, né? Que eles cobravam um pouquinho a mais ali, que um pouco vai para o bolso, né? Sim. Os soldados ali que extorquiam as pessoas. Então, essa mudança de mente, acho que seria interessante a gente começar falando assim, tudo isso que o Harrison falou, né? E também entendendo que passa para além do pensamento apenas. Verdade, cara. E a gente pensar também nesse lance da metanoia, né? Assim, geralmente a gente pensa que a metanoia às vezes acontece na própria conversão, né? Você pensar assim, pô, eu converti, eu preciso já viver essa metanoia, né? E você vê assim que é uma coisa que é difícil, é um processo que não é fácil, né? Essa mudança de mente. Uma vez que a gente, às vezes, vem de uma cultura de ensinamentos. Um exemplo. Lógico. Eu mesmo não fui gerado dentro da igreja, né? Não cresci dentro da igreja, minha família de igreja, nada desse tipo, né? E assim, eu converti já mais velho e tudo, e aí você está adaptado com um estilo de vida. Uhum. E aí, de repente, você vem para dentro do evangelho, você vai ser governado ali por as instruções que Cristo deixou, e aí é muito difícil algumas coisas você conseguir adaptar. Né? É bacana quando você vê Jesus evangelizando ali o Zaqueu, e ele falando, não, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. E devolver eu vou mudar agora já, então, né, cara? E você fala, puxa, que legal, cara. Mas assim, né, mas quantas das vezes a gente fica, às vezes, sendo um jovem rico? Sim. Assim, eu tô até fazendo algumas coisas, mas tem coisas que eu não consigo largar ainda. A metanoia é muito importante, mas é um processo também. Sim. Não é algo assim que a gente vai viver como um estalar de dedo, como um piscar. Pisquei e estou vivendo isso, né, cara? Acho que é uma coisa que é graduativa, não é não? E é uma coisa também muito difícil, porque ela afeta tanto cultural quanto pessoal. Por exemplo, o Lan deu o exemplo dos cobradores de impostos e soldados. A cultura que há muitos anos eles faziam aquilo. Eles pegavam aquela quantia para eles, sim, tudo, e o pessoal, porque eles viviam com aquela quantia. Então, uma coisa era eles, tipo, o homem querer quebrar uma cultura já feita e o homem afetar ele mesmo. Porque, cara, eles viviam daquilo. Era, tipo, o sustento deles.
Então, meio igual o Zaqueu mesmo. Ele deixando de fazer aquilo, ele fala, nossa, eu já não ganho mais aquilo que eu ganhava. E o que mais pega a gente, trazendo para o dia de hoje, é isso. A metanoia é algo que quebra uma coisa que os homens criaram e uma coisa que afeta nós mesmos. Muitas vezes Deus nos incomoda porque a gente está fazendo coisas que não agrada a Ele, mas nos beneficia. E na hora de quebrar isso, é aquele lance também da metanoia, ser aquela reconstrução do caráter, né? Que bate frente com o nosso caráter, bate frente com o nosso eu. Então a luta ela se torna muito grande nisso. Tem uma passagem na Bíblia lá, meio que Jesus, assim, quando a gente vai ver a fundo, ele está mudando a dinâmica do jeito que a gente vê as coisas. Naquele sentido, tipo assim, a gente vai tentar ajudar alguém, a gente sabe que a gente vai entrar numa luta, mas mesmo assim a gente vai atrás. Por exemplo, antes dele chegar em Gadarena, para libertar aquele homem, a Bíblia fala em Marcos 4:35 que eles estão indo no mar e tem uma tempestade. Sim. E lá onde os discípulos acordam Jesus, tudo, Jesus vai, acalma a tempestade, beleza. Após isso, ele chega em Gadara e liberta aquele homem. Então, no caso, no contexto da história, Jesus já sabia o que ele ia passar chegando lá. Então, ele já sabia tudo que ele ia fazer. Às vezes, a gente se pega em alguns pontos assim. A gente sabe que a gente tem que ajudar pessoas, a gente tem a ferramenta para isso, porém, a gente sabe que no meio do caminho vai surgir alguma coisa ali. Meio que vai surgir um peso para a gente, ou então uma luta maior. E muitas vezes nosso pensamento é o quê? Cara, não vou fazer isso não, vou me retrair aqui. Porque querendo ou não, vou estar comprando briga que não é minha. Só que Jesus ele vem através da metanoia mudando isso da gente, falando, cara, você tem que fazer? Beleza, mas a metanoia é isso. Você vai ajudar a pessoa, você vai ser ferido, mas vai curar também a ferida dela ali. Então isso mexe muito com a gente também, com o nosso eu, com a nossa forma de pensar, de agir, de fazer também. Você falou um negócio de cultura, né, onde cria-se meio que um ciclo, né, de vivência, onde vai passando ali de geração em geração, de família para quem está perto ali, e como que o ambiente, as circunstâncias podem influenciar a pessoa nessa questão da mentalidade, né? Igual o Eric estava falando também no início, né? Às vezes a gente não veio de uma geração de cristãos, né? Nossa família, enfim. E isso a gente traz depois da conversão alguns pensamentos, algumas formas de agir, de fazer as coisas que ainda fica preso na mentalidade, né? Devido ao ambiente em que a gente está. E por isso que muitas pessoas elas não conseguem ter essa virada de chave, né? Ou essa metanoia, né? Essa mudança de mente. Porque ela ainda permanece em alguns ambientes que meio que cauteriza a mente dela, os pensamentos dela, e isso impedindo a mudança de atitude. Você pega o Salmo 1, né? Onde ali o salmista vai falar assim, olha, não andem no conselho dos ímpios, não imitem a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ou seja, há uma progressão daquelas ações, de seguir o conselho, de imitar, depois de se assentar. E tudo isso vai fazer com que a pessoa que pratica essas coisas se torne cada vez mais como aqueles escarnecedores. Sim. Ou seja, aquele ambiente em que ela está vai de alguma forma transformar o pensamento, a mentalidade dela e influenciar nas ações. E aí o contraponto para isso, né, o salmista fala, antes que o seu prazer esteja na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, né? E aí a gente vê como que a palavra de Deus, né, ali a lei de Deus, ela tem o poder de transformar, cara, a nossa mente, os nossos pensamentos e levar esses pensamentos a uma ação que de fato mostre, ou como o João Batista falou, né, gera um fruto que mostre arrependimento, né, essa mudança de mente. Sim, é verdade. Sim. E uma coisa assim que é sobre isso, assim, na prática, é verdade. Um exemplo, Pedro. Pedro, apesar dele ter sido discipulado diretamente por Jesus, né, demorou muito para ele tirar a espada da cintura, né? Foi um processo longo. Então, assim, você vê que os discípulos, mesmo que eles caminhavam com Cristo, muitos deles não entendiam ainda, de fato, o que estava rolando, né? Eu vejo assim que a gente tem algo que talvez eles não tinham mais evidente na nossa vida, né? Eles foram ter isso depois, que é o Espírito Santo, né? Apesar deles andar com Jesus, de estar com Jesus, de viver esse discipulado com Cristo, muitas coisas depois eles precisaram ver na prática. E a metanoia é muito isso,
Não é só o ler, não é só o ouvir, não é só ser o instruído, né? É muito mais prática. Porque essa mudança de mente, ela chama a gente para viver isso numa vida de atitude, numa constante atitude. Por quê? É igual a Bíblia fala, né? Aquele que rouba, não rouba mais. Exato. Né? Antes trabalhe. Isso, entendeu? Então, quer dizer, é uma metanoia isso. Né? Não vai ter como mais. Um exemplo, você sabia assim, que se faltasse alguma coisa, não, eu vou ali, né, e eu vou furtar, e aí eu vou conseguir ter o meu recurso. Não, aquele que rouba não rouba mais. Então, o que eu faço? Não, você vai trabalhar. E aí você... Faz um caminho oposto, né, cara? Um oposto, entendeu? É voltar, ou é andar na mão, né? Nem na contramão, né? Tem pessoas que falam assim que agora não, eu ando na contramão Na verdade, do mundo. na mão certa, né? Eu ando na mão certa, né? Eu ando na mão de Deus e na contramão do mundo, né, cara? Então, assim, é essa metanoia, é esse oposto, e isso vai chocar com a gente. Porque, na verdade, a nossa natureza, ela não quer viver metanoia. Né? Eu acho que a maior dificuldade para nós, Holanda, é o exemplo ali da palavra, né, como sendo esse recurso. Cara, se tem uma coisa que a nossa natureza não quer, é gastar tempo numa palavra. É gastar tempo numa oração. É gastar tempo no relacionamento. Né? Porque o relacionamento que vai implicar nisso. O relacionamento que vai nos ajudar. O relacionamento com Cristo, com o Espírito, né, com Deus. Né, vai nos ajudar isso. E uma coisa assim que, eu não sei se vocês concordam isso comigo, mas assim, nós falamos, quando nós estávamos conversando sobre o discípulo maduro, a gente falou assim que uma das coisas para se tornar maduro era saber escolher as pessoas que você iam caminhar com ela. Porque isso ia ajudar na maturidade. Talvez na metanoia também não seja diferente. Não sei se vocês acham isso também. Eu acho que os dois assuntos casam, né? Casam completamente. E exemplo que você deu de Pedro, a Bíblia dá 2 exemplos de tipo de metanoia. Pedro e Paulo. Paulo, cara, é um exemplo, tipo, na prática falou. Meio que quando ele converte, Jesus aparece para ele já começa a fazer a obra. Ele não tem tipo um tempo de, peraí, vamos ver. Não, ele já vai fazer. Pedro, desde o início, é algo forjado na vida dele. Sempre ele tem momentos bons e ruins. Sim. E uma coisa que Deus me chamou muita atenção é que a metanoia de Pedro é forjada muito na palavra, e palavra de Jesus. As características dele, ele era um cara que a gente conhece como turrão, chucro. Então, provavelmente, muitas pessoas falavam algo para ele e ele meio que não ligava. Ou meio que xingava, ou entrava em conflito com as pessoas. E Jesus não. Em muitos momentos da Bíblia, Jesus ele fala coisas e através dessa palavra ele acata isso. Exemplo também quando sobre as águas. Ele vê Jesus e ele fala, não, então pede para que eu vou ir com o Senhor. E Jesus fala, Pedro, então vem. Uhum. Ele acata uma palavra. E tem um momento mais famoso também quando Jesus está perguntando ali para a galera quem eu sou, quem eles falam que eu sou. E ele fala, tu és Cristo, tudo mais. E também tem um momento que meio que Jesus dá um discurso duro, né? E a galera vai embora. E Pedro fala, mas para onde que eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus fala para ele, quer ir também, Pedro? Isso. Senhor, você não pode ficar judiando a galera assim, cara, senão a galera não vai vir mais na sua igreja. Aí Jesus fala, você quer ir também? Daí ele verdade. Fala, né? Para quem iremos nós, né? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então meio que ele é forjado através disso. Meio que Jesus ele é um líder constante, impondo nele a palavra todo dia. Tipo, falando, Pedro, legal, cara, você errou, mas vamos ver esse dia de novo. Vamos meio que deixar de lado o que aconteceu hoje e continuar. E muitas pessoas são assim. Realmente, às vezes, quando ele tem um encontro, uma metanoia, o caráter dele realmente é mudado como Paulo. Outros já são igual Pedro, cara. Sim. São mais trabalhados na constância. Às vezes, eles falham e eles pensam, nossa, eu falhei, cara. Será que no dia seguinte eu vou conseguir dar continuidade naquilo? E através da palavra, através de um líder, através de um relacionamento com Deus, ele consegue isso. Tanto que lá na frente, quando Jesus não estava mais na Terra, quem vai dar uma instrução de palavra para Pedro é o próprio Paulo. É o próprio cara que foi forjado na metanoia, na prática, ele chega até Pedro e fala naquele lance que Pedro estava naquele lance dos judeus e dos gentios, que meio que ele escolhia uma galera ali. Isso, Então, às vezes, pra gente é isso. Tem pessoas que a metanoia vai trabalhar na vida de uma forma e outras pessoas de outra forma. Basta a gente saber qual é a nossa forma e investir naquilo. Não parar, sempre estar dando constância naquilo. Você falou, a metanoia, às vezes, essa mudança de mente, a gente pega, por exemplo, na própria igreja, né, cara? Como é que pode, às vezes, você ministrar uma palavra e para algumas pessoas viram a chave ali, né? Muda, tem aquela mudança de mente, essa metanoia, e a mesma palavra para outros ainda talvez não gera essa mesma transformação.
É como se fosse aquela parábola da semente, né, cara, do semeador. Ele é a mesma semente, é o mesmo semeador, porém cada solo recebe de uma forma, né, cara? Sim. E aí a gente não vai entender, não vai conseguir explicar o porquê isso acontece. Deus sabe, com certeza. Porém, Deus às vezes promove circunstâncias que vai fazer com que as pessoas elas chegam nesse entendimento, nessa transformação da mente, né, cara? E pensando nisso, eu lembro da história do filho pródigo, cara. Onde ele sai da casa do pai, gasta toda aquela herança e a mentalidade dele, quando ele sai daquela casa, com certeza é de um jovem que conseguiu, entre aspas, sua liberdade, né, cara? E ali, poxa, agora, graças a Deus, ninguém vai pôr regra mais na minha vida. Ninguém manda em mim mais. Agora, livre, maravilha, vou gastar tudo e fazer. Até que chega um ponto em que ele tá ali comendo comida junto com os porcos, né? E trabalhar com os porcos era o emprego que alguém poderia ter dado para ele naquela época. Mas tem um termo que é usado ali que eu acredito que seja essa metanoia, onde Jesus ele usa contando essa parábola, que é caindo em si. Quando ele fala caindo em si, eu acho que esse caindo em si revela uma mudança de mentalidade ali, cara, uma virada de chave. E ele começa a pensar diferente. Poxa, na casa do meu pai tem tantos servos que come bem, tá lá tudo tranquilo. E eu aqui comendo isso aqui, não, eu vou para lá e vou pedir pro meu pai me tratar como um de seus servos. Ou seja, houve uma mudança de pensamento ali. Talvez quando ele saiu da casa do pai dele, ele não tinha essa mentalidade. Verdade. Né? Não tinha essa forma de pensar. Mas houve ali uma circunstância em que ele estava que gerou isso nele. E às vezes, cara, acredito que Deus ele proporciona momentos pra gente em que vai fazer a gente ter essa virada de chave, sabe? Essa mudança de mente, ou, como a Bíblia vem trazer, um arrependimento de alguma coisa que nós fizemos ali, que a gente está convicto daquilo que nós fizemos é certo, porém o Espírito Santo vem convencendo ali e gera ali uma mudança de mente, um arrependimento, né, cara? Quando Pedro está pregando depois do Pentecostes ali, ele começa a falar sobre Jesus crucificado, né? Olha, vocês mataram o Messias, vocês crucificaram, tal, e dá aquela mensagem pesada, né? E as pessoas perguntam, irmão, agora o que nós vamos fazer? E a palavra que ele usa é arrependam-se, mudem de mente, né? Tem uma metanoia e sejam batizados em nome do Senhor. Sim. Ou seja, vocês ouviram isso, isso que aconteceu, houve um impacto em muitas das pessoas que ouviram aquilo ali, e a partir daquele impacto, dessa mudança de mente, era necessário uma resposta para tudo aquilo, né, cara? Então, assim, e aí a palavra de Deus fala que ali, naquela pregação, 3.000 almas se converteram, né, ou foram acrescentadas ali à igreja. Tudo isso por causa dessa mudança de mente gerado por algo, né? Interessante, cara, quando a Bíblia vai falar aquele versículo que todo mundo conhece, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação da mente também é a mesma palavra, né? Derivada dessa metanoia, dessa mudança de mente, né? Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Né? Não vos amoldeis ou conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Né? Antigamente a gente lia isso, é transformar o mundo, mas não é. É transformar-vos. Eu. Exatamente. Como que eu vou me transformar, cara? Diante de toda essa circunstância que me rodeia, né? Esse mundo que está tentando, esse sistema do mundo, está tentando cada vez nos sufocar. Pela renovação da minha mente, né? Ou da nossa mente. Porque fazendo isso, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, cara. Passa por esse lugar, né? Por uma mudança de mente, por uma renovação da mente, uma metanoia ou arrependimento, né? Que seja. Mas a gente precisa chegar nesse lugar, cara, para a gente experimentar algo de Deus que talvez está reservado ali. Mas enquanto isso não acontecer, a gente não experimenta, né, cara? A gente fica como se estivesse meio que travado, né, cara? Enquanto não partir desse ponto, né? De dar esse espaço. Então, assim, eu queria dizer para você que está nos vendo aqui, só para a gente continuar, né, inteirado no tema, o seguinte, perceba o estágio que você está vivendo na sua vida. Tá? Então, olha para você, porque a gente tem muito costume de matar e ser morto, né? Nos matar e, às vezes, deixar ser morto. Né? Por palavras, coisas que as pessoas dizem para a gente. Eu estava conversando com
um casal de amigos meus, aí estava até dando exemplo assim de pessoas negativas, né? E isso acontece muito. E quando a gente está vivendo metanoia, cara, isso atrapalha demais. Demais, Esse porque processo, né, de isso mudança, porque daí alguém vem, você tá tentando acertar e para acertar às vezes a gente erra, né? A experiência não é só com acerto, a experiência também é com a falha. Então assim, para você que está nos vendo, entenda e olhe para você, tá? Não tente viver esse processo de mudança igual o outro está vivendo. Acho que isso é um erro para a gente também, muitas das vezes. Às vezes a gente quer viver a metanoia que o outro está vivendo. Nossa, aquela pessoa está fazendo isso, eu vou fazer isso. Érico, mas você disse para a gente andar com pessoas maduras, que isso nos ajudava. Sim, nos ajuda a ser direcionado, aconselhado, posicionado. Mas isso não significa que as ações que estão funcionando para ela vai funcionar para mim. Né? Como eu falei no começo, que casava com o assunto do outro podcast, né, sobre maturidade, é Sim. isso. Que às vezes a gente tem que ter a maturidade suficiente para saber a hora certa. Legal, a gente busca a metanoia, a gente busca isso, sim. Mas a gente tem que saber também se a gente é maduro o suficiente para suportar certas coisas. Porque às vezes a gente errou em algumas coisas ou tem dificuldade com algo e a gente pensa, nossa, estou vivendo metanoia, vou tentar agora ir para cima daquilo. Só que a gente acaba se frustrando. Igual você falou também, pessoas, às vezes 10 dias trabalhado ali naquela constância, uma palavra ou um dia que você faz errado, meio que para a pessoa que tem dificuldade, aquilo mata aquilo. Sim. Meio que acaba com tudo isso. E voltando sobre Pedro também, ele foi um cara que, graças a Deus, ele pensou muito nisso. Tem versículos que são seguintes, que Pedro fala algo de Deus e em seguida o próprio Jesus repreende, fala, Pedro, o próprio diabo está usando sua boca, cara. Sim. Só que em momento algum ele olhava para aquela galera que estava ao redor e pensava assim, poxa, cara, eu estou fazendo isso do lado de Jesus e do lado de todos os discípulos, ou seja, amanhã eu não quero nem saber viver disso. Mas ele foi maduro o suficiente, por mais que ele errava, ele sabia que ia chegar um tempo que ia ser diferente na vida dele. E isso ia ser totalmente o oposto. E às vezes no nosso ministério é a mesma coisa. Às vezes a gente aprende algo novo, a gente faz algo novo, porém a gente já quer ir lá e fazer. A gente já quer tentar falar, não, agora eu estou bom, agora eu consigo. Só que na verdade a gente não está preparado o suficiente. E por mais o tom pode ser ainda maior e pode ser ainda mais frustrante para a gente. Sim. Porque não é só aquele lance tipo, nossa, errei de novo. É aquele lance de falar, nossa, eu achei que eu era bom, errei, então quer dizer que eu não consigo, cara. E meio que isso trava a gente, isso cessa. Então é bom a gente ser maduro o suficiente para a gente saber a hora de parar, a hora da gente começar do jeito certo e a hora de falar, nossa, agora eu consigo. E sempre com o apoio de alguém, cara, porque sempre tem que ter uma pessoa para você chorar no nome da pessoa, para você falar, cara, eu sou ruim nisso, cara, me ajuda com isso daqui. Porque às vezes eu penso que eu consigo, mas quando eu tô indo eu vejo, nossa, eu parei. E a Bíblia mesmo fala, né, antes tá o outro ali do lado para te ajudar em oração, tudo, que você tá sozinho. Porque você cai em uma pessoa do lado, ela vai te levantar. Então a maturidade, ela vem com a metanoia por causa disso. Não tem como eu entender a metanoia se eu não sou maduro o suficiente para isso. Às vezes só vou achar, não, nasci assim, eu vou ser assim pro resto da vida, cara. Sim. Meu pensamento vai ser assim, eu não concordo com isso, essa pessoa está viajando e eu tô certo. Mas na verdade eu não estou sendo maduro o suficiente para isso. Às vezes Deus está investindo, falando, não, a metanoia já chegou na sua vida, já chegou. Mas a minha maturidade não deixa eu escutar e entender isso. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado com o maior inimigo nosso, que é nós mesmos. Às vezes nem é aquele erro, mas sim é nós mesmos somos o nosso inimigo. Top, cara. E essa mudança de mente, cara, eu acredito que é como se fosse um start, onde as coisas tudo começa a fazer sentido ou começa a perder o seu sentido, dependendo de onde a pessoa está. A maneira como ela vive, a maneira como ela anda, como ela procede no seu dia a dia. E ali quando, talvez, a gente está falando assim do cristão em si, né? Uhum. Ou na conversão, quando aquilo acontece, ou ele começa a perceber que ele precisa mudar, precisa começar a fazer tudo diferente, ou ele precisa começar a deixar de fazer algumas coisas. E aí vem com o que o Harrison falou. A aplicação disso é o que ele falou, né? Cada um tem a sua maneira. Cada um tem o seu jeito de aplicar na sua vida. E aí eu não posso olhar como que um caminho por um lado, outro caminho por outro e se comparar. Porque a comparação é uma criptonita que destrói muitas pessoas. Né? Onde você olha, poxa, por que fulano tá lá e eu tô aqui? Por que fulano fala assim, o outro canta assim, o outro prega assim, o outro faz assim, dirige assim, dança assim, enfim. E eu não faço assim.
E isso atrapalha ou cauteriza, né, esse processo de amadurecimento, esse processo de mudança, né, de pensamentos, porque isso vai começar a alimentar coisas, às vezes, na forma de pensar, cara. Sim. E olha para você que interessante, o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 4:8, quanto o que vocês devem pensar, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, se aqui alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, tem coisa que passa pela nossa mente e que a gente tem que deixar passar. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é seja isso que ocupa o vosso pensamento. E aí não é mais coisa que passa na sua mente. É coisa que nós decidimos alimentar a nossa mente, cara, para aquilo ocupar. Isso vai ajudar no nosso processo de mentalidade renovada, né, cara? Porque quando chegar um momento em que nós precisarmos passar por algum tipo de situação, a nossa mente não vai sabotar a gente, que é o que você estava falando, cara. Né? Esse lance da pessoa, o auto-sabotador, né? É. Ah, cara, eu não posso, eu não consigo. Ah, eu sou assim, eu sou assado. E aí começa a vir várias coisas na cabeça que vai sabotar a própria pessoa. Mas quando a gente alimenta daquilo que de fato vai, nesses momentos, trazer como alicerce pra gente, é isso que vai gerar, que vai fazer toda a diferença na prática, né? Sim. Daquela mudança de mente, cara. Interessante quando Deus vai falar para o povo ali de Israel, cara, e Moisés ele vai falar a lei de novo pro povo quando eles estão ali no Monte Sinai. E ali no Deuteronômio, no capítulo 6, ele vai falar, ó, ame o Senhor teu Deus, né, com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento e tal. Ensine essas palavras aos seus filhos, né, converse com elas sobre elas na sua casa, quando você estiver sentado. Coloque elas na sua testa e no seu braço ou na sua mão. E isso, de fato, os judeus faziam de forma literal, né? Uhum. Eles andavam com aquele negocinho na cabeça, com escrito, tudo. Mas também tem um significado simbólico, cara. Onde colocar a palavra na testa, onde você vai estar com ela na sua mente, no seu pensamento e no seu braço ou na sua mão, falando das atitudes. Sim. Onde não fica só no seu pensamento, mas também que passa para as suas atitudes. E o diabo ele é tão sujo, né, e copiador, nada criativo. Quando vai falar do sinal da besta lá em Apocalipse 13, vai falar que o sinal ele é na testa e ele também é na mão, né? É. Que também traz um pouco desse sentido da forma de pensar, da mentalidade do anticristo, que perpassa também para as atitudes, né? Aquilo que nós vamos consumir, tudo isso vai influenciar a gente, cara, na hora que a gente for tomar alguma atitude, pensar, tomar alguma decisão, e isso vai revelar se de fato a mentalidade, a metanoia aconteceu ou ela ainda é algo a se pensar ainda, né, cara? Ou não de forma plena, né? Sim. Todos nós estamos passando por um processo de mudança de mente, de renovação, de mentalidade transformada, né? Mas tem aquele ponto inicial que a gente tem que sair dele, né? A gente não pode ficar lá. Poxa, é igual você falou de pessoas que muito tempo, né? Você falou no início, né? Pessoas muito tempo de caminhada cristã, sim, mas ainda com a mente como se fosse um bebezinho ainda, né, cara? Isso. Mente infantilizada ainda, né? Não amadurecida. Não amadureceu ainda. E assim, uma pergunta só para salientar a nossa conversa aqui. Hoje nós estamos vivendo, né, numa época, no mundo, não é nem no Brasil, nem na nossa cidade ou no nosso bairro, em vários lugares no mundo, aonde tem crescido muito algo que afeta muito essa mudança de mente, que é as pessoas que têm tido dificuldade, né, em termos de ansiedade, né, síndrome do pânico, né, depressão. Então, assim, como nós, os líderes hoje, que têm vivido esse processo de metanoia, como ser essa extensão do reino para pessoas que estão vivendo situações como essa? Exemplo. A gente na Bíblia tem um exemplo disso. Elias estava 3 anos lá sem chover, porque ele tinha pedido para não chover. E aí, agora, ele vai diante de Acabe, de Jezabel, de todo o povo, de todo Israel, e lança o desafio, né, para aqueles sacerdotes de Baal lá, dizendo, vamos ver então se quem vocês seguem é isso tudo mesmo. E aí deixa eles orarem, se martirizarem, fazendo tantas coisas, pedindo socorro e nada aconteceu. Então Elias ora. E aí depois de todo esse ato fenomenal que acontece, ele vai sair dali e partir para uma caverna.
né? Onde ele vai estar ali em depressivo, pedindo a morte, onde ele vai querer ficar só dormindo, não vai querer comer, não vai querer, né, mais continuar naquilo e tudo mais. Na situação de Elias, Deus toma uma atitude, né? Deus decide recolher Elias para ele. Não sei se eu creio que Elias não estava tão quebrado a ponto que Deus não pudesse consertar ele, né? Isso não existe isso para Deus, não há limite para aquilo que Deus possa fazer. Mas Deus toma essa ação. E nos dias de hoje, é óbvio, né, Deus deixou recursos para nós. E assim, como nós, líderes, né, podemos ajudar pessoas no presente século a qual nós estamos vivendo, mediante a tantas situações contrárias, como eu acabei de dizer, né, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, e tantas outras coisas que tem acarretado. E um grande empecilho para essa mudança de mente, porque uma pessoa que está depressiva, qual que é o pensamento dela? Ah, eu não mereço viver, ninguém me ama, sabe? Então é aqueles pensamentos onde a pessoa não consegue pensar numa perspectiva. Eu vejo que para uma mudança de mente, uma metanoia, a gente precisa enxergar muito mais do que nós mesmos. Então como que a gente pode ajudar pessoas assim? Primeiro partindo daquele ponto cultural mesmo. Antigamente, não, há uma geração um pouco mais atrás, principalmente na igreja, as pessoas mais antigas tinham aquele lance tipo, nossa, isso é frescura, isso não existe. A partir do momento que você está com Deus, depressão, cara, não tem porquê. Então, meio que nos dias de hoje, graças a Deus, como você falou, as ferramentas, pregadores que trabalham nessa área são convertidos e já tratam com isso dentro da própria igreja. Infelizmente ou felizmente, a gente tem pessoas ao nosso redor que já sofreu ou sofrem um pouco isso. Então, Deus ele tem dado ferramenta e graça para a gente saber lidar com isso. Da gente não chegar nessa pessoa e falar, cara, isso é frescura. Cara, isso não existe. Cara, você está em pecado. Meio que, quando a gente fala isso, meio que já retrai a pessoa ainda mais. Se ela sofre só um pouquinho disso, meio que agrava 100% desse lance. Então, meio que a gente conseguindo quebrar aquela cultura dos nossos pais, avós ou pessoas antigas, já é um passo à frente. A gente não cometer esse erro e a gente realmente dar um suporte para essa pessoa. Mas não falar o que a gente acha que é aquilo, sendo que a gente não sofreu isso. Uhum. E uma outra parte, você falou sobre Elias, que ele esqueceu. Uma coisa que Deus tratou na minha vida, até eu dei o exemplo na sexta-feira na célula. Quando eu era criança, eu não tinha o sonho de ser barbeiro. Sim. Só que Deus usou sua vida e eu virei barbeiro através disso. E sabe quando você passa a fazer uma coisa e você tem pessoas ao seu redor, você fala, nossa, vai ser legal fazer isso para tal pessoa. Meio que torna um sonho para você. Quando eu virei barbeiro, meu sonho virou, nossa, vou cortar o cabelo do meu pai um dia. Meu pai, desde criança, me levava no barbeiro, eu sempre cortei cabelo junto com ele lá no Luizinho, tudo. Então, meio que virou um hobby meu do meu pai, cortar cabelo junto. E eu consegui isso. Porém, meu pai ele faleceu de câncer. Então, eu cortei o cabelo do meu pai, só que eu raspei o cabelo do meu pai. Eu não fiz um corte, eu passei a zero tudo para ele fazer a químio lá. E um cliente meu, não na maldade, mas ele falou, cara, você conseguiu raspar o cabelo do seu pai? Cara, se eu fosse no outro dia no salão, nem pegava na máquina, mas meio que ia traumatizar eu, entendeu? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, é verdade. Naquela época eu falei, é verdade, porém eu preciso do dinheiro nesse serviço aqui para me pagar, logicamente, os medicamentos do meu pai, a minha ida para o hospital para ele, beleza. Após esses anos, até hoje, eu estou nessa profissão. E eu entendo o que Deus tratou na minha vida. Em toda a relação do meu pai e a relação comigo. Hoje isso me dá o sustento. Eu vivo disso hoje, pela graça de Deus. Então, a gente meio que não esquecer daquilo que Deus fez. Por mais que é dolorido, por mais que é ruim, cara, Deus sempre esteve ali. Deus sempre estava ali. E aquele lance também da metanoia, quando a gente pede metanoia, é o mesmo lance daquela pessoa que não tem paciência e ora para Deus pedindo paciência. Que jeito que Deus trata a paciência dela? Um dia ela acordando em paz? Não é, cara. É pôr uma pessoa chata do lado dela o dia todo para meio que forjar a paciência dela. Para quando ela for irritar, o Espírito Santo falou, mas você não pediu paciência? Como que é o lance? Você tem que ter. Então, meio que a metanoia é o mesmo sentido. Se a gente quer mudar, se a gente quer fazer isso, Deus ele vai tratar com a gente naquilo que a gente errou outrora. Para quando chegar a isso, o Espírito Santo falar, cara, aquele dia você errou, ou você tem a oportunidade de acertar. Você vai continuar errando ou você vai mudar meio que isso? Então, recapitulando um pouquinho, é a mesma coisa. Por exemplo, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que realmente é uma coisa do inimigo isso hoje, sobre depressão, ansiedade, a geração de hoje que é mais frágil, em todo sentido, cara, em sentido de
tipo, de emocionalmente, fisicamente, tudo, a gente vê isso e não atacar. Mas sim lembrar o que Deus já fez com nossa vida, lembrar o que fez com pessoas que a gente está ao redor e meio que investir isso nessa pessoa. Falar assim, cara, é difícil, eu sei, mas, cara, tem um Deus que te ama. Eu tô aqui para te ouvir, se você quiser conversar. Se você tá fazendo isso e não tá dando certo, cara, vamos tentar desse jeito, vamos tentar dessa forma. Igual a gente foi na conferência de Jesus Cop, tem lá o Dr. Johnny, né? Sim. Que trabalha com isso. Ele fala que maioria dos pacientes dele são pastores, que sofrem com isso. Então, imagina um pastor, provavelmente ele tem pastor ali de 20, 30 anos de caminhada. Imagina um pastor desse nível chegar e falar assim, cara, eu estou depressivo. Às vezes eu levanto, eu prego a palavra no altar, mas eu não consigo meio que viver ela, porque eu sinto uma dor, sim, eu sinto medo, eu vejo que, não sei, é algo do inimigo. Então, imagina como ele trata aquilo dia após dia, como ele consegue ferramentas para fazer isso. Até minha esposa mesmo comprou um livro dele. Cara, o livro dele para ela foi sensacional. É coisa realmente de Deus ali, que Deus está tratando no profundo da pessoa, que só a pessoa sente, e meio que a pessoa fala assim, cara, realmente, cara, é verdade. Isso não é brincadeira, isso não é coisa da minha cabeça, isso não é invenção, isso é uma doença mesmo, mas Deus ele sabe como tratar. Através de eu abrindo para o livro, para as pessoas que eu estou vivendo, eu consigo retratar isso dia após dia. Então, é a maior forma da gente ajudar essa geração de hoje. Talvez muitos de nós mesmos que lá atrás a gente já teve isso ou não ligou por esse sentido, a gente pega algum sintoma hoje e fala, nossa, será que eu tenho isso, cara? Porque eu carreguei tanta coisa. Eu deixei de falar lá atrás que eu sofri para não afetar outras pessoas. Então, será que eu não tenho isso? Eu estou só carregando, só empurrando com a barriga? Então, meio a gente mudar o nosso ponto de vista, o nosso ponto de ver, que isso é do inimigo, a pessoa que está passando já sabe. Que isso é algo estressante, a pessoa também já sabe. Então, a gente ir com boas novas para essa pessoa. A gente falar, cara, se isso não deu certo aqui, vamos tentar dessa forma. Vamos acompanhar desse jeito. Também um preconceito que tinha aquele lance de ir no psicólogo, um psiquiatra. Às vezes a gente fala, não, cara, é só você orar que vamos lá. Cura, né? Que cura. Mas Deus colocou esses caras para isso mesmo. Sim. Da mesma forma que Deus colocou o médico para a gente lá no médico, colocou esses caras para isso. Então a gente insistir, investir na pessoa nesse sentido. A gente não pode espiritualizar tudo, Sim, né? A gente espiritualizar precisa tudo. ter essa noção, né? Sim. Coisa que às vezes a gente quer colocar num contexto bíblico, coisa que não é bíblica, né? Então, em cima do que você está falando, é a gente olhar com um olhar de empatia, principalmente, né? Ninguém vai viver uma mudança de mente de forma forçada. Acho que discipulado tem muito a ver com ser empático e conseguir colocar no lugar da pessoa, né? Olhar com a ótica como que eu queria ser olhado. Se fosse eu, né? E se fosse eu passando por isso, como que eu seria tratado? Como que, né, que eu queria ser tratado? Como que eu gostaria que fosse comigo? Então, assim, a gente tem muito esse lance de espiritualizar demais as coisas, né? O cristão faz isso, tanto com doenças físicas, né? Imagina psicológica, né? Que às vezes nós somos mais leigo ainda no assunto, a gente, às vezes não entende, né? E aí sobre isso que você está falando faz muito sentido. Então a gente precisa realmente primeiramente, eu imagino, inteirar do assunto, né? Como ajudar, eu preciso inteirar do assunto e depois também ser essa pessoa empática, né? Que vai estar colocando na posição do saber lugar do o outro. mínimo, pelo menos. Sim. Né, cara? E hoje em dia a gente tem tanta informação aí. A gente aprendi muito tempo atrás, né? A maior guerra que a gente talvez batalha está na nossa mente, né, cara? Sim. Tá na nossa alma. Igual eu sempre falo, né? A mente mente. A mente mente. A mente mente. Exatamente. Uma das maiores batalhas que a gente trava tá na nossa mente todos os dias. Será que é? Quantas vezes nós sofremos por pensar algo e depois ver que não é nada aquilo, cara? Que lá o tal fulano não gostou. Tenho certeza que ele falou isso porque ele não gostou. Às vezes nem foi nada. Aí passou a semana inteira remoendo aquilo lá, não comeu direito, não dormiu direito e conversou depois de uma semana, descobriu que a pessoa nem pensou naquilo, cara. Sim. Então, assim, quantas vezes nós sofremos por isso? E pessoas que têm, que sofrem, né, com esse tipo de
de doença, né? É doença. Não tem que, igual você falou, que a gente espiritualizar isso, né? Então tem que ser tratado, em alguns casos, com remédio, acompanhamento médico, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Hoje em dia, a gente em alguns lugares ainda mantém essa certa severidade ainda em relação ao trato com esse tipo de doença, mas hoje em dia é mais a informação nesse sentido, né? Então, assim, primeira coisa é a pessoa entender que quem está do lado de fora já sabe, cara, que tudo isso está na mente da pessoa. Tudo aquilo que ela sofre, né, essa metanoia que a gente está falando, essa mudança de mente, muitas vezes é um processo mais difícil para esse tipo de gente. É tudo aquilo que ela pensa, não posso, não vou conseguir, não tenho medo. Aquelas crenças limitantes, né? Exatamente, tem o medo, cara. É uma das coisas que atrapalha nesse processo, porque acha que não vai dar certo, não vai conseguir, vai passar mal, vai dar ruim, vai perder tudo, e isso atrapalha nesse processo. Então, essa guerra que fica na mente da pessoa é algo que ela precisa, primeira coisa, identificar que há uma guerra ali, que há um pensamento ali que precisa ser questionado. Né? Há vários pensamentos que vêm na minha cabeça que eu preciso questionar. Por que eu estou pensando isso? Sim. Não, isso aqui não é real. Sim. Porque, mais uma vez, a nossa mente sabota a gente. Cara, cara, você pega o salmista Davi, ele falando para ele, por que te abates, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Eu gosto de falar sempre que isso aqui é a razão conversando com a emoção dentro dele, cara. Sim. É a razão dele entendendo que tá tudo certo, cara. Mas a emoção, a alma dele, né, tá tudo errado. Então ele pergunta para uma parte dele, perguntando para ele mesmo, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Qual que é a resposta para isso? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Há uma convicção tão forte dentro do coração dele de que ele deveria de fato confiar em Deus, só que dentro do pensamento e da alma, do sentimento dele, ainda há uma angústia, uma tristeza por algo que estava acontecendo. Ou seja, aquele conflito que muitas pessoas têm, algumas de uma forma um pouco mais grave, outras menos grave, né, mais tranquilo, mas todos nós muitas vezes nos deparamos com esse conflito. E mais uma vez, aquilo que a gente alimenta a nossa mente é o que vai fazer diferença nesses momentos. Com quem a gente anda. As pessoas que andam só com pessoas que falam, tudo que a pessoa fala não vai dar certo. Pessoas pessimistas. Foge dessas negativas. pessoas, por favor, Nossa, gente. Deus do céu. Foge. Sai Tá correndo. tudo ruim, tá tudo... Ah, não, porque o amigo do meu amigo aconteceu isso também. Nossa, Deus do céu. Então, assim, tudo isso são como pequenas bombas, né, dinamites ali que vai sendo plantada na mente da pessoa, que uma hora vai estourar. Né? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Como cristão, primeiro, aconselhar a pessoa, dependendo do quadro que for, buscar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e ali lidar ali com aquilo, né, da forma da medicina. E também como cristão, acompanhar, discipular, falar do amor de Deus, trazer segurança ali como um amigo e às vezes nem falar nada, mas só colocar o ombro ali para a pessoa chorar, que às vezes que ela precisa, né? Verdade. Talvez esse processo de metanoia na vida dela, de mudança de mente, e seja um pouco mais retardada por causa dessa situação, dessa doença em si, mas o nosso papel ali não é falar, poxa, comigo foi assim, por que você não pode? Poxa, é a mesma coisa que colocar uma carga de 500 quilos em cima do ombro da pessoa. Não tem como. Mas é aquilo que você falou, ter empatia com a pessoa, entender que aquilo que ela está sofrendo ali é algo pessoal dela, ela lida com as questões dela, e de alguma forma a gente tentar não entender, mas colocar que aquilo está na mente. Tentar mostrar, abrir a janela. Olha bem, olha isso aqui. Jesus, quando ele vai falar sobre ansiedade, e isso aqui é importante a gente falar, nem toda não existe um só tipo de ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade, pessoas ficam ansiosas por N motivos. Vários graus também, né? Exatamente. E ali, quando Jesus vai tratar da ansiedade no capítulo 6 de Mateus, se não estou enganado, e o capítulo 6 de Lucas também, no 12, acredito que ele fala um pouco disso também. Quando ele fala dessa ansiedade, dessa preocupação excessiva com o amanhã, né, com o que comer, com o que vestir, meu Deus, e agora o que eu vou morar? Onde que eu vou morar? O que vai acontecer? E aí Jesus fala dos lírios do campo, fala dos pássaros, ele fala assim, o Pai que está no céu, cuida até dos pássaros, não vai cuidar de vocês?
Né? Jesus ele fala que a resposta para essa preocupação, para essa ansiedade específica, é a consciência de ter um Pai que está no céu que cuida de nós. Ou seja, muda a sua forma de pensar, cara. Sim. Você não está sozinho. Tem ali uma metanoia, uma mudança de mente, e creia que você tem alguém que está acima de você, que vai cuidar de você. Né? Em outra situação, Pedro ele vai falar também sobre ansiedade na carta dele. Só que ali o contexto é diferente, já não é uma preocupação de sobrevivência, do que comer, do que vestir. Ali a igreja já está passando por determinado tipo de perseguição ali do povo romano. E ali, os cristãos já estavam meio que sofrendo uma represária ali. Né? E é tanto que o apóstolo Pedro ele fala, olha, se vocês sofrerem por fazer o bem, está tudo certo, é louvável diante de Deus. Então, os cristãos estavam um pouco ansiosos ali, mas a resposta é a mesma. Tem um Pai que cuida, tem um Pai que sustenta. Em tudo que acontece, Ele está no controle de todas as coisas. Né? E ter essa consciência de renovação de mente, né? De metanoia, é essencial, cara. Justamente por causa dessa guerra que é na nossa mente, cara. Tá ali, eu questionar, você não pode, você não consegue. Eu tenho um Pai que está no céu e eu sou filho dele. Sim. Eu tenho essa identidade. E forjar isso é difícil, ter convicção disso é difícil, cara. E aquele conflito também de, nossa, por que tudo acontece com a gente? Por que a gente sofre isso? Por que cara, não tem o porquê. Acontece comigo. Tudo no caso é pra quê, né? Tudo é pra glória de Deus. É aquele lance de um dia chegar uma pessoa pra você que acabou de perder os pais e você tentar falar com a pessoa fala, mas como assim você entende minha dor? E aí se o Haros poder falar, não, eu entendo, cara, eu não tenho mais pai nem mãe. Mas Deus, ele foi misericordioso e colocou pessoas pra fazer esse papel na minha vida. Então meio que Deus forja a gente nessas coisas pra quando a gente for cuidar e curar pessoas, a gente já saber do que tá acontecendo. Porque não tem como você curar uma pessoa sendo que você nunca passou por aquilo. Sim. Aquele lance, não tem como você chegar e aconselhar uma pessoa em algo sendo que você nunca fez aquilo. É meio que contraditório, né? Então a gente saber disso que Deus às vezes está trabalhando na nossa vida, vai ser para a glória dele mesmo, e através disso vai alcançar outras pessoas. Vai fazer com que a gente leve ele para outras pessoas de forma mais leve, de forma que as outras pessoas enxergam e falam, cara, se deu certo para ele, sim, tem uma luz no fim do túnel para mim. Então, meio que a gente vê esse conflito na nossa mente também e ter a maturidade, a metanoia suficiente para saber para que é isso. Meio que não vai acabar ali, não vai travar ali. A palavra fala que Deus ele aprimora dia após dia. Sim. Dia após dia ele está trabalhando na nossa vida e vai dando a graça e a bênção na nossa vida. Então, a gente tem essa convicção que lá na frente, cara, vai dar certo. Lá na frente a gente vai conseguir. Creio que vocês dois também já passou por coisas que, às vezes, no meio disso, falam, nossa, agora não dá mais. Agora vou parar, não vou conseguir mais sair disso. Só que hoje, quando a gente olha lá atrás, cara, foi tão fácil, foi tão legal. Só que a gente vê pessoas hoje em dia passando por essas coisas ou coisas ainda menores que isso e meio que quase jogando tudo fora, cara. Meio que falando assim, nossa, acabou pra mim. E mal sabe que outras pessoas que estão do lado dele já passou por coisas desse tipo. Sim. Então, aquele lance de você ter empatia vai gerar uma oportunidade de você conversar com essa pessoa. Porque quando a pessoa vê que você está interessado no assunto, ele vai se abrir. Aí é aquele lance que Deus vai te usar para falar, cara, já passei por isso, comigo foi assim, eu consegui vencer assim, eu consegui fazer isso. Então, a maior ajuda vem através disso. Porque dá pra gente saber quando a pessoa está vindo por empatia ou quando a pessoa está vindo por curiosidade. Ou só vindo porque alguém mandou ela ir. Meio que é diferente o jeito que a pessoa aborda você. A sua dor hoje talvez pode ser o band-aid de alguém amanhã. Sim. Né, que vai ajudar a estancar isso daí e para Deus fazer o processo da cura disso. É aquele lance da cicatriz, né? A gente olha a cicatriz e não dói. Mas a gente sabe que naquela hora doeu. Igual aquela música do Rodolfo Abrantes, né? Que das minhas feridas saia poder para curar. Né? Sim, sobre isso. Gente, então, pra gente, né, caminhar pro fim aqui, eu queria, né, pedir para vocês, assim, se vocês pudessem dar, para quem está nos vendo, aí, uma ferramenta para que ele possa começar a trabalhar essa metanoia. E aí, Lã, vou começar com você. Vou dar mais tempo pro Raso pensar dessa vez, tá? Você é o anfitrião, vou deixar você rodar nessa agora dessa vez. Vou judiar dele dessa vez. Eu ia achar que você ia pedir para ele, eu já ia matutar aqui, e aí pegar o meio caminho andado já. Eu falo, nossa, isso mesmo que o Raso falou que eu pensei. Então, primeiro, se perguntar quem que eu ouço, o que eu falo, o que eu vejo, é tudo isso que vai alimentar a nossa mente, cara. Tudo isso que vai ficar na nossa mente, né? Eu gasto meu tempo tudo consumindo esse tipo de conteúdo. Sim.
ouvindo esse tipo de pessoa, esse tipo de linguagem, esse tipo de coisa. Tudo isso vai influenciar no seu processo de metanoia, ou de uma forma boa ou de uma forma ruim. Ou acelera ou retarda. Né? Então é isso que você tem que pensar. Cara, por que mais uma vez, né? Por que isso acontece? Eu não consigo chegar em tal nível, né? O que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está falando. Então, observar essas coisas de uma forma bem simples, né? Ajuda nisso aí. Mais uma vez, trazendo para o Salmo primeiro, né? Não siga o conselho dos ímpios, não imita a sua conduta e não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Quem que você está ali convivendo, né? Faça uma lista dos seus 5 primeiros, talvez os melhores amigos aí, e veja se de fato eles merecem estar nessa lista. Para onde eles estão te levando? Poxa, mas é tão legal, é tão gente boa, né? Tá bom, ele só tá te afundando, só impedindo que você avance, né? Verdade. E você tem esse processo de renovação de mente, de metanoia. Antes, o seu prazer deve estar na lei do Senhor, e nessa lei meditar de dia e de noite, né? Meditar, trazer para o pensamento, trazer para o meio. Meditar é isso, né? Trazer para o meio, é você pensar naquilo. Olha o processo de renovação de mente acontecendo quando você passa a encher a sua mente daquilo que de fato edifica. Então, se eu puder dar um conselho aí, simples aí, rápido, né? Então, é isso. E aí, Harrison, e você? Cara, eu creio, principalmente para mim, o que tem feito diferença na minha vida. Um tempo atrás, você me falou algo sobre me ajudou financeiramente. Você falou para mim separar o que é prioridade, o que é necessidade e o que é desejo na minha vida. Então, meio que encaixa tudo isso. Cara, o que é prioridade pro Harris fazer hoje? O que é necessidade dele? O que é desejo dele? O meu desejo nunca pode ser maior que a minha prioridade. Então, igual o Alan falou, às vezes é priorizar aquilo que é de Deus. Priorizar aqueles amigos que realmente te ajudam a chegar lá. Priorizar aquelas coisas que realmente te agregam em algo. Então, tem muito disso. Aquele lance também não atropelar o processo. Às vezes a gente quer fazer tudo, mas o nosso tempo. Vai fazendo, por mais que a gente comece certo, lá na frente a gente atropela. E vem aquele lance de a gente voltar lá atrás e meio que a gente desiste lá atrás mesmo. Então, é esperar o tempo certo. Falar, cara, eu não li a Bíblia. Beleza, vou começar a ler, mas não vou ler Gênesis inteiro hoje. Eu vou meditar naquilo, eu vou mastigar aquilo durante o dia, Deus vai falar comigo e no outro dia eu vou estar lá de novo. Questão de oração, cara, eu não vou começar orando 1, 2 horas no dia, mas, cara, eu vou falar com Deus ali. No meu íntimo, eu vou falar, Deus, ó, eu não sei falar com o Senhor, eu não tenho um relacionamento, mas me capacito dia após dia nisso. Então, meio que a gente respeitar o nosso próprio tempo. Como a gente falou, que nem todo mundo é igual ao outro. Então, a pessoa vai despontar melhor, outra vai ser mais ou menos, e o seu tempo é o seu tempo. Então, a maior forma da gente saber alcançar a metanoia é a gente respeitar o nosso tempo, sem atropelar o que Deus fez pra gente, o que Deus preparou pra gente. Verdade. E a minha dica que eu quero deixar para você é sempre lembrar que a metanoia, ela não é uma corrida, ela é uma caminhada. E aí você precisa viver um passo de cada vez, um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma história de cada vez, tá? E assim, cara, não desanima, sabe? Não desanime de você. Não desanime do seu processo, não desanime da sua metanoia, não desanime de viver esse novo, não desanime do seu propósito, não desanime daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Tudo que é bom precisa ser forjado, lapidado, precisa passar por situações, mas no final o resultado ele é divino, porque vem de Deus. Então, acredite no seu processo e vive ele. E aí, Lan, considerações finais? Já foi, né? Já foi? Foi essa, mas a consideração final é o seguinte, é agradecer, né, cara? Sim. Agradecer mais uma vez por essa mesa, muito edificado aqui. Né? Espero que você que está nos assistindo também seja edificado e não esquecer, né, cara? Sim. Curtir, compartilhar, Por favor, comenta aí gente. embaixo aí, né? Se você tiver alguma dúvida sobre algum tema, manda pra gente nas redes sociais. Se quiser conversar, manda lá nas redes sociais que a gente entra em contato, a gente, né, estreita aí essa relação aí. Isso. E é isso aí. E aí, Ras, considerações finais? Agradecer também a oportunidade, tudo. E que a gente está falando aqui é algo que a gente já viveu. Tanto os podcasts antigos também. É coisa que foi da nossa trajetória.
E pra galera que tá assistindo também, a gente não tá tentando ensinar nada, a gente só tá compartilhando. Então compartilhe com a gente também nos comentários. Isso. Uma forma que você acha do metanoia ser aplicada, uma forma que dá certo pra você. Verdade. Dúvidas, Boa qualquer essa. coisa. Porque tudo que a gente faz aqui é para agregar na nossa caminhada. E como a gente é cristão, a gente não levanta placa nenhuma, Isso. a gente vive a mesma coisa. E sempre tá no foco, cara. Isso que o Eric falou mesmo, é respeitar o nosso tempo e saber que a minha metanoia não tem a ver com lã, tem a ver com raros. Então, o único que pode sabotar a minha metanoia é eu mesmo. O único que pode me fazer parar nisso. E no mais é isso. Curte aí, dá um joinha, compartilhe. É nóis. Bora. Tamo junto. É isso aí, galera. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por essa confiança de estar caminhando com a gente. Saiba que vocês fazem parte desse ministério. E, gente, não esqueça, faz isso com a galera que eles pediram. Curte, comenta, compartilha, tá? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante. Então, ele espalha isso. Então, vamos espalhar essa nova onda do discipulado por aí. Vamos ajudar pessoas a viver esse processo. Que Deus abençoe você e tamo junto aí. Fica com Deus. Deus.